Irmãos, a Bíblia é um livro de esperança. A Bíblia é um livro de esperança. De capa a capa, do Gênesis ao Apocalipse, a Bíblia é um livro de esperança. Por quê? Porque a Bíblia inteira, a Bíblia Sagrada inteira, as Escrituras Sagradas, do início ao fim, apresentam Jesus. Ele mesmo disse para os caminhantes, né? E ele continua nos dizendo em outros momentos que as Escrituras, que Moisés e os profetas, que as Escrituras testificam a seu respeito. Né? A Bíblia é um livro de esperança porque a Bíblia testifica, proclama Jesus. A Bíblia testifica e proclama o Evangelho. A Bíblia testifica e proclama a graça de Deus. Eu gosto da percepção do Philip Yancey, quando ele diz que se tem uma palavra que resume a Bíblia inteira, é a graça. Então, se esse livro é sobre Jesus de Nazaré, se esse livro é sobre a graça, se esse livro é sobre o Evangelho, esse é um livro sobre a esperança. Talvez você, se você está lendo a Bíblia, e você não sente a sua angústia existencial, porque todos temos as nossas angústias. A angústia nos caracteriza como seres humanos. Os filósofos falam sobre isso. Kierkegaard fala muito sobre isso. Kierkegaard foi um filósofo e teólogo dinamarquês do século XIX. Fala muito sobre a angústia existencial. Por causa dele surgiu um movimento filosófico chamado existencialismo. Por causa dele não, influenciado por ele. Todos nós temos as nossas angústias, mas ao ler esse livro, se eu não sinto as minhas angústias serem paulatinamente transformadas em paz interior, se ao ler as Escrituras Sagradas, a Bíblia Sagrada, o meu medo não vai se transformando, não vai sendo transformado, é um processo, meu medo vai sendo transformado em esperança, se eu leio as Escrituras Sagradas, e a minha tristeza não se transforma em alegria, eu não estou lendo a Bíblia. Ou não estou lendo corretamente a Bíblia. Porque se eu ler a Bíblia tendo Jesus, o Evangelho e a graça, me permitam usar uma expressão da teologia, como chave hermenêutica, como uma lente, como um recurso que me ajuda a interpretar a Bíblia. Se eu ler a Bíblia e a minha angústia não é transformada em esperança, o meu medo não é transformado em coisas boas, se a minha tristeza não é transformada em alegria, eu estou lendo incorretamente a Bíblia. Porque a Bíblia é um livro de esperança. Para você entender esse verso 33 de João 16, a gente precisa prestar um pouco atenção no que acontece nos capítulos 14 a 17. Capítulo 14 até o capítulo 17 de João nos apresentam algo que eu queria resumir, que eu queria usar como forma de comunicar o peso desses capítulos. Uma imagem. Imaginem comigo que vocês têm um querido amigo que lhes ama muito. E esse amigo está prestes a morrer. Ele está numa situação terminal no hospital e ele manda um recado para você e para outros amigos dizendo o seguinte: vamos nos reunir, porque eu tenho algo para falar para vocês antes de eu morrer. E eu quero também orar por vocês e orar com vocês. O que você faria? Você não daria uma atenção toda especial para essa fala de despedida do seu amigo? Você não se comoveria ao orar com esse amigo e por esse amigo? Ele está se despedindo, é o ocaso da sua vida, é a sua fala de despedida e é a sua oração final com você e por você. Se você não tiver isso em mente, você não entende o que acontece aqui dos capítulos 14 a 17 de João, do Evangelho de João. Jesus se despede dos seus amigos com uma fala
que eu julgo assim, no mesmo peso e com a mesma importância de Mateus 5, 6, o Sermão do Monte. Esse discurso de despedida de Jesus, nesses capítulos 14, 15 e 16, para mim, se equiparam, se equivalem ao que Jesus profere no Sermão do Monte. Se eu ficasse com 2 porções dos evangelhos, eu ficaria com o Sermão do Monte e com o discurso de despedida de Jesus, João 14, 15 e 16, e com a oração sacerdotal de Jesus no capítulo 17. É nesse contexto que ele diz, quando termina, antes de orar, imagina, você está visitando o seu amigo no hospital, e ele diz assim, depois de me despedir de vocês, de falar algumas coisas, eu quero orar com vocês. E ele termina a sua fala de despedida dizendo isso: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, animem-se. Eu venci o mundo. Imagina se seu pai, num leito de morte, se despede de você com alguma coisa assim. Um parente, um amigo precioso, achegado, alguém dos teus afetos mais profundos. Há um contraste aqui nessa fala de Jesus. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Em Jesus nós temos paz. No mundo nós temos aflições. Jesus contrasta essas duas coisas. O que há nele e o que há no mundo. A palavra mundo é uma palavra que é difícil da gente entender, porque ela assume na Bíblia, no Novo Testamento, vários significados, vários sentidos. Você pode falar mundo se referindo ao planeta, né, a criação do mundo. Mas você pode falar mundo, e é assim que Jesus usa, referindo-se a um sistema de vida, a um sistema de pensamento, a uma cosmovisão, a um ethos, a uma prática de vida, a um contexto, a um conjunto de relacionamentos, a um somatório de modos de viver a vida que são anti-vida, que são anti-reino, que são contrários ao propósito que Deus tinha quando nos criou. Então, a primeira coisa que eu chamo a atenção nesse verso 33, do capítulo 16 de João, é que há um contraste aqui. Jesus fala várias coisas, eu vou citá-las rapidamente aqui, en passant, e ao terminar sua fala, ele diz assim: eu lhes disse essas coisas para que em mim, vocês tenham paz. Porque no mundo vocês não têm paz, vocês têm aflições. Se eu ficar só aqui, eu tenho mais conteúdo para partilhar com vocês hoje de manhã, eu já me sentiria edificado na minha fé. Muita gente se equivoca quando pensa que o cristianismo, especialmente os seus detratores, os seus inimigos, vocês já ouviram falar num negócio chamado novo ateísmo? É um movimento aí que já não é tão novo assim, né? De alguns filósofos que acham que o ateísmo estão procurando, tentando reinventar o ateísmo, como se o ateísmo fosse coisa recente, né? Os cristãos foram chamados de ateus porque eles não criam nos deuses gregos, né? Aí aparece Hitchens, Harris nos Estados Unidos e outros requentando a marmita do ateísmo e tentando nos convencer de que ser cristão, de que crer é uma alienação, é uma fuga da realidade. De fato, irmãos e irmãs, senhoras e senhores aqui presentes, meus amigos queridos, amigas queridas, de fato, a religião ela é alienante.
A religiosidade pode ser muito alienante, mas não o evangelho. De fato, a religiosidade pode nos afastar do real, do mundo real. Você conhece alguém assim que parece que vive num outro planeta, algum vaso, algum varão? Eu conheço alguns. A conversa da pessoa é estranha. Os trejeitos, o jeito da pessoa cultuar é esquisito. Eu insisto em dizer que tornar-se cristão não é ficar esquisito, é ficar diferente. Especialmente no seu caráter, no seu coração, mas não no seu jeito de ser, na sua fala, na sua linguagem. O cristianismo, ao contrário da religiosidade, não nos afasta do real, nos mergulha no real. É isso que Jesus faz. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. E olha a injeção de realidade, de realismo. Neste mundo vocês terão aflições. Isso é realismo, isso é realidade. Isso é nos sacudir. Hoje de manhã o Evangelho que o Evangelho nos sacuda. Amém? Porque você não está aqui hoje de manhã para receber uma espécie de um transe e aí esquecer dos seus problemas. Eu detesto, a palavra é essa mesmo, o verbo é esse mesmo, detestar. Eu detesto quando às vezes eu vou pregar ou cantar numa igreja e o dirigente do louvor diz assim: irmãos, vamos ficar de pé. Aí já começa assim: vamos alegrar o coração de Deus, como se Deus estivesse triste, entendeu? Como se Deus tivesse acordado meio em crise de autoimagem, né? E aí a gente tem que falar poderoso Deus 150 vezes para ele se sentir melhor. Então isso para mim é uma coisa muito incômoda. Vamos alegrar o coração do Senhor. Deus não precisa de nada, Ele não precisa da nossa adoração. Deus é autossuficiente. Um Deus que precisa que eu diga que Ele é isso, para Ele se sentir melhor, não merece a minha adoração. O Deus da Bíblia é autossuficiente, Ele se basta a si mesmo. Quando eu o adoro, eu me torno o tipo de gente que Ele tinha em mente quando Ele me criou. Mas Ele não deixa de ser Deus. Eu é que deixo de ser gente se não adorá-lo. Eu repito, se você adora a Deus, você se torna gente, porque você se torna parecido com o seu Criador. O salmista diz que tornam-se semelhantes aos ídolos aqueles que o adoram. Você se torna semelhante ao Deus que você adora. Então, se eu adoro o Deus da Bíblia, eu me torno parecido com o Deus da Bíblia. Mas se eu não adoro o Deus da Bíblia, eu deixo de ser o tipo de gente que o Deus da Bíblia tinha em mente quando Ele me criou. E dependendo do que eu adore, eu me torno semelhante àquilo. Se eu adoro mamon, se eu adoro dinheiro, eu me torno semelhante a isso. Se eu adoro as distorções da sexualidade, se eu adoro a pornografia, eu me torno semelhante a isso, porque eu me torno semelhante ao Deus que eu adoro. Vocês estão entendendo? Mas voltando aqui, então Jesus nos sacode. Ele diz assim: vocês, ao me seguir, não vão se alienar da realidade. E a realidade é o seguinte: no mundo vocês terão aflições. Viver é complicado, viver é difícil. Então não espere vir para um culto hoje de manhã, para uma celebração cristã hoje de manhã, e se alienar, e aí ouvir do dirigente do louvor, além do que eu acabei de dizer, ouvir coisas do tipo assim: deixa os seus problemas lá fora e vamos adorar a Deus aqui. Você já ouviu isso? Esquece a tua semana, agora vamos entrar na presença do Senhor. Não, eu quero dizer algo absolutamente diferente, distinto disso, à luz do que Jesus propõe aqui. Traga os seus problemas para o altar da graça hoje de manhã. É realidade, é realismo. É fazer a gente ter os pés firmes no chão enquanto temos a cabeça e os olhos fitos no céu. Então essa é a primeira coisa. A segunda coisa que o texto me provoca é essa primeira frase: eu lhes disse essas coisas. Que coisas são essas que fazem a angústia da gente ser transformada em paz? Que coisas são essas que fazem o nosso medo
ser transformado em esperança? Que coisas são essas que fazem a nossa tristeza ser transformada em alegria? Como eu proponho como tema hoje de manhã. Que coisas Jesus tinha em mente? Do que ele estava falando? Aí eu fui reler toda essa fala de despedida do Senhor, começando do capítulo 14. E aí, lá no capítulo 14, por favor, se você puder manter a sua Bíblia aberta, ou ligada aí, para a gente fazer essa caminhada, nos próximos minutos. Jesus diz: eu lhes disse essas coisas. E quando eu leio essa frase, eu me pergunto, que coisas são essas? A primeira coisa está lá no início dessa fala de despedida, capítulo 14, verso 1. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus e creiam também em mim. Olha só, gente. Jesus vai se despedir dos seus discípulos. Ele está a poucas horas da agonia do Getsêmani e do sofrimento da cruz, e ele começa a sua fala de despedida dizendo, não deixe os seus corações se perturbarem, não deixe a angústia dominar vocês. Ele começa assim, e ele termina dizendo, eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz, porque no mundo vocês terão aflições. Percebe? É como se fosse um sanduíche. Ele começa apontando para a realidade das perturbações, das tribulações, das angústias, das agruras, das vicissitudes. Quantos sinônimos a gente poderia usar aqui? Dos pesares, das noites mal dormidas, dos pavores noturnos, das depressões, das ansiedades, do pânico, das fobias, das angústias que a gente não tem nem nome, dos transtornos psiquiátricos, dos medos reais e imaginários, da angústia de levar 2 horas para ir para o trabalho e voltar e gastar mais 2 horas dirigindo, 4 horas dirigindo. Tudo isso cabe aqui nessa conta. Não se perturbe o coração de vocês, e ao invés de deixar que o seu coração se perturbe, ele diz, creiam em Deus e creiam em mim. Que coisas são essas que nos fazem ter paz? A primeira delas é essa, creiam. Crer é um antídoto para o coração perturbado. Seu coração tem estado perturbado? Vamos pensar com outras palavras. Seu coração tem estado inquieto? O seu coração tem estado acelerado? Para início de conversa, eu me vejo tentado a citar os Titãs, Arnaldo Antunes. Para início de conversa, o pulso ainda pulsa? Porque está tão acelerado, tem tanta taquicardia, tem tanta somatização, tem tanto desvio da válvula mitral, desvio prolapso da válvula mitral, porque a gente está com tanta adrenalina, viciado em adrenalina, um estresse que não passa, o coração perturbado. Qual que é o remédio, segundo o nosso Senhor? É crer. Crer é o antídoto, crer é o remédio para o coração perturbado. Há poucas horas antes da agonia do Getsêmani, há poucas horas antes da tortura da cruz, Jesus consola os seus discípulos dizendo assim, gente, creia, creia, creia. Crer é o remédio para a pior angústia da sua alma, meu irmão e minha irmã. Crer em Deus e crer em Jesus. Ninguém vive sem fé, sabia disso? Ninguém vive sem fé. Até o ateísmo é um tipo de fé. É um tipo de fé invertida, não é? Porque o ateu vai te dizer assim, você não pode provar que Deus existe, logo eu não creio. Mas você pode responder ao ateu dizendo o seguinte, eu creio que Deus existe, embora eu não possa provar matematicamente, filosoficamente que Ele exista.
Mas você também não pode provar matematicamente, filosoficamente, que Deus não exista. Então, o ateísmo é um tipo de fé também. Então, ninguém vive sem fé. Vocês viram, mas a questão não é se a gente crê, a questão é em quem nós cremos. Jesus diz, creiam em Deus, creiam em mim. Vocês viram o noticiário essa semana, gente? Como crente é bobo. Me perdoem, mas eu estou incluído nessa bobiça, como diria o outro. Apareceu um pastor, uma pastora lá não sei aonde, dizendo que os alienígenas iam dominar o sistema financeiro. E aí, se você depositasse uma quantia módica de R$25, de R$50, você ia ganhar octilhões. Eu nem sabia que existe essa conta aí. E eles movimentaram, quem acompanhou mais de perto, parece que 300 milhões, uma fraude atingiu 150 crentes bobos, de igrejas subnutridas. Me perdoe, não quero ser leviano. Com uma mensagem ridícula. E as pessoas creram. Haveria uma invasão, acho que eles estão vendo muito filme de Hollywood, né? Pós-apocalíptico, né? Haveria uma invasão alienígena e o sistema financeiro ia ser destruído, mas se você depositasse uma grana lá, você poderia, inclusive, não apenas manter o seu investimento, como receber... E as pessoas acreditaram nisso. Então, o ponto, meus irmãos e minhas irmãs, não é se a gente crê, nós cremos. O ponto levantado, suscitado por Jesus no início dessa fala dele, dessa sua fala, é em quem nós cremos. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus e creiam também em mim. Mas a gente acredita em tanta coisa, em tanta gente, tanta bobagem. Que outras coisas Jesus comunica para os seus discípulos nesse discurso de despedida e que geram paz e podem gerar paz no nosso coração? Também no capítulo 14, versos 5 e 6. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Isso aqui tem uma profundidade filosófica, existencial, né? Para onde a tua vida está indo? O que você está fazendo com a sua existência? Onde você vai estar daqui a 10 anos? Onde vai dar? Onde vai desembocar a sua peregrinação existencial? Porque nós todos somos peregrinos, todos somos caminhantes. Uma vez eu fui aconselhado por uma pessoa que me disse assim, Gerson, aonde você quer estar daqui a 10 anos? Eu disse, sei lá, quero estar vivo. E torcendo pelo Flamengo. Eu tinha 26 anos, minha cabeça estava... E ele disse uma palavra que eu nunca esquecerei. Ele disse assim, cuidado, porque a gente tem o hábito de superestimar o que a gente pode fazer em 1 ano, em 2 anos. Tipo assim, daqui 2 anos eu quero estar pesando 5 quilos a menos. E eu quero. Daqui a 2 anos eu quero estar falando inglês. Mas a gente subestima o que a gente pode fazer com a nossa caminhada numa jornada mais ampla, mais larga, de maior largueza, daqui a 10 anos. Outro dia eu me reuni com os nossos presbíteros, pastores, e falei assim, daqui a 10 anos, aí eu comecei pelo decano, pelo pastor Ivo, eu falei, daqui a 10 anos o Ivo vai ter 85 anos. Aí ele falou, em nome de Jesus. Aí fui descendo, né? Aí quando terminei toda a geriatria, chegou no Sabiá, daqui a 10 anos vai estar com 53, né? E a gente está pensando, formação de liderança, a gente está sonhando coisas para a nossa igreja. Nós somos do tamanho do nosso horizonte, nós somos do tamanho daquilo que nós vemos. Esse comentário de Tomé se reveste de uma profundidade existencial assim que me toca. Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho.
Eu sou a verdade e eu sou a vida. Só isso, né, irmão? Você diz amém, aleluia. Jesus é o caminho. O pastor Osmar tem uma frase que eu aprecio muito. Ele diz: nós somos peregrinos em Cristo, por Cristo e para Cristo. Nós estamos peregrinando em Cristo, por Cristo e para Cristo. Silas também tem uma frase que pode iluminar essa minha ponderação. Nosso querido amigo, pastor Silas, ele diz que nós estamos no caminho, com o caminho e a caminho. Nós estamos no caminho, com o caminho e a caminho. Quando eu leio isso aqui, quando eu ouço Jesus me falar isso traz paz ao meu coração, porque irmãos, eu não sei onde eu vou estar daqui a 10 anos, eu não sei se eu vou ter saúde daqui a 10 anos, mas eu sei que eu vou estar com Cristo, por Cristo e para Cristo. Isso apazigua as águas turbulentas das minhas noites mal dormidas, porque todos as temos. Onde vamos estar daqui a 10 anos, daqui a 20 anos? O que mais que Jesus diz que apazigua o coração dos discípulos nessa sua fala de despedida? Capítulo 15, versos 5 e 7. Vamos lá, capítulo 5. Deixa eu acelerar um pouquinho. Ele diz: eu sou a videira. Olha quantas metáforas, olha que beleza. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. O que você pode fazer sem Jesus? Uma vez eu fui humilhado por um amigo, acho que ele não tinha noção do que ele estava falando. A gente conversava sobre o projeto, a gente estava conversando sobre ele, sobre o projeto dele, sobre o sonho dele. E ele diz assim: eu não sei como você consegue, você que é pastor, você vive de esmola. Olha. Falei, como assim? Não, porque se as pessoas não contribuírem, você não tem prebenda pastoral, você não tem sustento pastoral. E eu reportei aquilo a uma fuga de lucidez, assim, sabe? Falei, ele não sabe o que ele está falando, né? E eu disse para ele assim: você acredita que o teu negócio, que os clientes que te procuram todo mês, é por causa da sua capacidade, é porque você é bom, é porque você é competente, é porque você fez o marketing correto, é porque você fez a gestão correta ou porque Deus te enviou? Jesus de Nazaré, nosso Salvador, diz que sem Ele nós não podemos fazer nada. Quando um pastor diz assim: sabe, Gerson, eu vivo pela fé, eu digo, eu também, mas o pedreiro também vive pela fé. O motorista também vive pela fé. O dentista também vive pela fé. O engenheiro também vive pela fé. O professor também vive pela fé. O milionário que tem uma empresa e 5.000 funcionários também vive pela fé, porque sem fé a gente não consegue nada. Porque a Bíblia diz que Ele é generoso, galardoador daqueles que o procuram, crendo que Ele pode socorrê-los, que Ele pode prover, que Ele pode abrir portas, porque Ele é o Deus que abre portas, porque Ele é o Deus que faz o impossível. Então não é um pastor, não é um missionário que vive pela fé, todos nós vivemos pela fé, porque sem Ele nós não podemos fazer nada, nada. Acordemos, irmãos. Acordemos, realidade, sacode os ombros da nossa alienação, o Senhor com a sua palavra hoje de manhã. Eu sou a videira, vocês são os ramos, se alguém permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Para ver a nossa angústia ser transformada em paz, o nosso medo ser transformado em esperança, a nossa tristeza. Quanta tristeza nessa vida, não é não, irmãos? Guimarães Rosa foi sarcástico, mas algo profético também, quando ele disse assim, que a alegria só nos momentos de rara distração.
Porque esse é um mundo de tristeza. Tom Jobim cantou: tristeza não tem fim, felicidade sim. Ah, isso é pesado, isso é duro. É só você ler os jornais. É só você andar pelas ruas da nossa cidade. É só você encontrar uma criança no farol às 11 horas vendendo uma bala para você. Isso não te arrasa de tristeza? Isso não te atravessa de pesar? A Igreja Católica, se os católicos me ouvem aqui, alguns católicos, por favor, não é uma ofensa, é só uma comparação de abordagens teológicas. A Igreja Católica prega que fora da igreja não há salvação. Nós, protestantes, nós que abraçamos a herança da reforma protestante, nós evangelicais, evangélicos, nós dizemos que fora de Cristo não há salvação. Não é fora da igreja, é fora de Cristo. Mas vamos ser sinceros aqui, eu julgo muito difícil você estar em Cristo, mas fora da igreja. É como diziam os velhos pastores, os velhos pregadores, os pregadores do passado. Quantas vezes eu ouvi essa metáfora em sermões? Se você tira uma brasa da fogueira, ela se esfria. Cristo está nos chamando nessa manhã. Se quisermos ver a nossa angústia ser transformada em paz, nosso medo ser transformado em esperança, nossa tristeza ser transformada em alegria, que voltemos para a comunhão com Ele e comunhão com Ele no seu corpo. Irmãos, vocês são lindos, sabiam disso? Nós somos uma igreja que tem diversidade. Tem doutores aqui, pós-doutores, mas tem gente semi-analfabeta. E um serve o outro. Tem gente que tem recursos e já viajou pelo mundo. E tem gente que nunca saiu aqui do ABC. Mas um senta do lado do outro, se abraça e come do pão e bebe do cálice. Outro dia eu fiquei tocado porque um doutor, professor de grandes instituições aqui da nossa cidade, da grande São Paulo, estava acolhendo as pessoas no estacionamento. Isso é a beleza do corpo de Cristo. Essa beleza da igreja de Jesus. O C.S. Lewis, quando ele se converteu, o grande escritor, Clive Staple Lewis, C.S. Lewis, ele falou: bom, me tornei cristão, então eu tenho que ir para a igreja. E ele foi para o primeiro culto dele lá na capela, lá em Oxford, um culto anglicano, e ele voltou muito frustrado para casa, para os aposentos dele. Porque ele falou assim: o sermão foi de terceira categoria e a música de quinta categoria. Mas o culto não foi para mim. O culto foi para o Deus a quem nós adoramos. A igreja, num certo sentido, a gente precisa de igreja, porque a igreja nos diminui, nos humilha, nos coloca no nosso lugar. Aqui você não é chefe, gestor, doutor, empreendedor. Aqui você é um caminhante, um peregrino. Amém? Aqui todos são servos uns dos outros. Aqui, se você acha ideologicamente que o Estado tem que ser maior, ou seja, você pensa com a referência da esquerda, ou se você pensa que o Estado tem que ser menor, você pensa com a referência liberal, econômica, política da direita, não importa, porque aqui não é um partido político, aqui é uma comunidade daqueles que confessam que Jesus é o Cristo. Vocês estão entendendo isso ou não? Dietrich Bonhoeffer disse no livro dele, Vida em Comunhão, o que nos une é a cruz de Cristo. Não é se a gente votou no candidato A ou B. Eu sou um galho da videira. Eu estou em comunhão com Cristo, então eu estou em comunhão com os outros galhos. Eu não posso perder isso de vista para que eu tenha paz no meu coração. Quanta gente perdendo a paz nesse tempo, irmãos, que nós estamos vivendo.
Penúltima coisa que ele disse na sua despedida, capaz de gerar paz no coração de quem ouve, está no capítulo 16, verso 13. 16, 13. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os reunirá a toda a verdade, não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e o tornará conhecido a vocês. Nós vivemos num mundo de mentiras, num mundo mentiroso. Quantas distorções da realidade. Quantas narrativas são chamadas agora de narrativas de pós-verdade, né? Quanta fake news. Quanta manipulação da realidade nos jornais, nas redes sociais, então, nem se fala. Quantas teorias de conspiração, não apenas políticas, mas teorias de conspiração religiosas, como esse caso aí dos alienígenas que iam que iam abduzir Wall Street inteirinho. E as pessoas compraram essa mentira. A gente vive num mundo de mentiras. A quem ouviremos? Para apaziguar o nosso coração agitado, perturbado, Jesus diz: ouçam ao Espírito da verdade, que vos guiará a toda a verdade. A verdade, irmãos e irmãs, a verdade não é uma proposição teológica, uma proposição filosófica. A verdade é uma pessoa. A verdade é Jesus de Nazaré. A verdade é uma pessoa. Se você quiser se relacionar com a verdade, você tem que se relacionar com Jesus. Porque ele diz: eu sou a verdade. Isso me recorda aqui, me faz recordar rapidamente, de novo em C.S. Lewis. Marcos disse assim: você gosta de citar C.S. Lewis, né, pastor? Tim Keller dizia que ele não escrevia uma página dos seus livros sem pensar em C.S. Lewis, né? Que, por sua vez, pensava em Jesus em tudo que ele escrevia. Então, está tudo certo, né? Mas C.S. Lewis tem um trilema. Ele diz assim: a respeito de Jesus de Nazaré, nós podemos só dizer 3 coisas. Primeiro, que ele era um louco, que ele era esquizofrênico. Sabe o cara que diz que é Napoleão Bonaparte? Olhem para os evangelhos, olhem para a história. Jesus era um louco? Não, possível. Segunda opção, Jesus era uma fraude, um manipulador. Jesus era um perverso. Jesus foi alguém capaz de enganar todo mundo o tempo todo, porque dizem que a gente pode enganar algumas pessoas durante algum tempo, ou enganar muita gente durante pouco tempo, mas a gente não pode enganar as pessoas todas as pessoas o tempo todo. Então, a segunda opção a respeito de Jesus de Nazaré, que ele era uma fraude, que ele era um perverso, que ele era um manipulador, também não funciona. Então, se ele não era um louco, um esquizofrênico, se ele não era uma fraude, ele era quem ele disse que era. E ele disse que ele era o próprio Deus. E ele disse: eu sou o caminho e eu sou a verdade. A verdade que você precisa para o seu casamento chama-se Jesus de Nazaré e o seu evangelho. A verdade que você precisa para olhar, por exemplo, para a sua carreira, para o modo como você ganha e gasta dinheiro, chama-se Jesus de Nazaré. A verdade com a qual você tem que olhar, você tem que discernir esse tempo tão maluco que a gente está vivendo, não está em nenhum ideólogo, em nenhum filósofo, em nenhum sociólogo, em nenhum filósofo. A verdade está na pessoa de Jesus de Nazaré. Ele disse: eu sou a verdade. Então, se ele não era louco, se ele não era um perverso manipulador, ele era quem ele disse que era. E ele disse que ele era a verdade. Eu preciso da verdade de Jesus para a minha vida. Por último, o que mais Jesus tinha em mente? Que coisas ele tinha em mente? Ao dizer o que ele disse aqui: eu lhes disse essas coisas, para que em mim vocês tenham paz. Que coisas? Verso 20 do capítulo 16. Digo-lhes que certamente vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará.
Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês será transformada em alegria. Irmãos, essa fala de Jesus é tão linda, tão preciosa. A tristeza um dia se transformará em alegria. Você anda triste? O que é que te entristece? Do que Jesus estava dizendo? O que estava em questão era a sua morte. Os seus discípulos puseram a sua vida, arriscaram a sua vida. Lucas 5, deixaram tudo e o seguiram. E aí, 3 anos depois, ele anuncia que vai ser preso, que vai ser morto. Aliás, ele passou os 3 anos falando disso, mas ninguém deu bola. Vocês assistiram The Chosen? Primeira temporada, pelo menos, no Netflix? Sensacional, né? Tem até crítico aí da Folha de São Paulo, que não é cristão, dizendo que finalmente uma série cristã que vale a pena ver, porque tem um roteiro, né? Até cutucou a Record, falou assim, seria bom os roteiristas da Record assistirem The Chosen, né? Um Jesus que sorria, né? Um Jesus verdadeiramente Deus, mas verdadeiramente homem. Jesus que se compadecia, um retrato de Jesus tão belo. E legal que ele não tem olho azul lá do Zeffirelli, né? Nada contra quem tem olho azul aqui não, hein, Vanessa? Mas ele era de onde é hoje a região da Palestina. Ele lembra muito mais esses árabes e esses judeus de hoje do que aquele ator lá do Jesus de Nazaré, do Franco Zeffirelli. Jesus europeu, caucasiano, cabelo de Brad Pitt, 7 anos no Tibete. Jesus passou 3 anos curando, libertando de demônios, amando as pessoas, dando dignidade para as mulheres. Tem um livro lindo que eu lhes recomendo, O Homem que Amou as Mulheres. Você pensa que é Dom Juan, não sei o que lá, né? Um livro que mostra como Jesus olhou para a mulher de um jeito novo. Esses 3 anos caminhando com esses caras, comendo com eles, ensinando-lhes o reino, em diversas vezes, especialmente no Evangelho de Marcos, ele anunciou que morreria, mas eles não acreditaram, a ficha não caiu, não, como assim? O Pedro, fanfarrão, impulsivo, não, Senhor, para com isso, deixa disso. Jesus fala, arreda Satanás. Então, quando chegou a hora mesmo, a hora mais cruenta, a hora mais sofrida, mais angustiante, eles começaram a se desesperar e Jesus começa esse discurso de despedida, capítulo 14, não se perturbe o coração de vocês. E ele termina esse discurso dizendo, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Mas antes de terminar, eu só citei 5 coisas, você deve ler esses capítulos inteiros e permitir que a palavra de Jesus lhes infunda alegria, esperança. E no verso 20, aqui do capítulo 16, ele diz, mas a tristeza de vocês será transformada em alegria. Ele estava falando da sua ressurreição. E para nós hoje, qual é o problema do texto? Qual é o problema dessa narrativa? Os discípulos estavam desesperançados. Eles estavam sem horizonte, sem perspectiva. Eles estavam perdidos. Estavam perdidos. Sem direção. Quantas vezes eu e você também nos sentimos assim? Desalentados, sem esperança, sem direção, sem rumo. Os discípulos viam os seus corações serem tomados por tristeza. Quantas vezes o nosso coração é tomado por tristeza? Alguma coisa na sua família, alguma coisa na sua carreira, na sua empresa, uma frustração. O resultado de um exame que você abre assim, e você senta e chora e fala, Deus, só o Senhor.
diante dessas nossas dores existenciais mais profundas, ele continua dizendo essa frase tão incrível, irmãos. Aliás, incrível, porque eu creio nela. Tão fantástica. Incrível no sentido de fantástica. A tristeza de vocês aleluia. A tristeza de vocês se transformará em alegria. O que te entristece? Eu sei o que me entristece, mas a minha tristeza será transformada em alegria. Essa semana uma adolescente me procurou. Eu não cito conversas pastorais durante a semana, mas foi tão boa a conversa que eu liguei para ela e falei assim: filha, eu posso citar não o seu nome, nem o conteúdo, mas só o quanto foi bom para mim essa conversa. Ela falou: por favor, pastor. E ainda sob a égide, sob o impacto do que aconteceu com a sua colega, que, aliás, está muito bem, obrigado pelas orações, está se recuperando, fez 2 cirurgias. Eu a visitei essa semana na UTI, sorriu, e eu disse para ela assim: filha, a sua vida é muito preciosa para nós. Deus tem coisas lindas para a sua caminhada. Eu batizei você, eu quero casar você. Eu quero ver você se formar no ensino médio. Comecei a profetizar. Quero ver você se formar no ensino médio. Eu quero ver você passar na faculdade. Eu quero ver você ir construir uma carreira. Eu quero ver você encontrar alguém que te ame, que você ame. E aí juntos seguirem uma caminhada. Deus tem coisas lindas na sua vida. Eu orei com ela. Mas essa outra menina me ligou, me procurou, com o coração perturbado, angustiado. E na conversa ela citou Jó. O livro de Jó não é um livro fácil, né, irmãos? Mas é um livro que prega a esperança. É um livro que dialoga com o que eu estou pensando aqui. Porque no auge, no olho do furacão da sua angústia, o patriarca Jó, o livro de Jó é ao mesmo tempo assim tão pé no chão, tão realista, porque mostra que a gente, mesmo crendo, a gente tem problemas de saúde, mesmo crendo, a gente tem questões na família sérias. No caso dele, ele perdeu a família inteira, só ficou a mulher dele. Ninguém merece isso. Ninguém merece aquela esposa dele. Aquela mulher lá, aquilo não era mulher, né? Lembra do Chico Anísio? Aquilo era uma íngua no sovaco. Porque não estou sendo aqui machista, nem misógino, nem nada, estou brincando, mas ela disse assim: você se mantém crente, amaldiçoa esse teu Deus e morre. A hora que ele mais precisou da esposa, mas os filhos morrem, mas ela fica ali. Não é fácil, não. Né? Ele perde o seu patrimônio, e ele era o cara mais rico do Oriente. O livro de Jó é um livro realista. Alguns leitores olham para Jó como literatura. Alguns leitores, alguns intérpretes olham Jó quase como uma peça de teatro. Né? Isaías, nosso literato aqui, escreveu uma peça sobre Jó. Né? Mas Jó, para mim, é um livro... Esse que é o problema, né? A gente olha para a ficção, né, Márcio, e acha que ficção é mentira. Né? A ficção é mais realista do que a realidade que a gente consome todo dia nos jornais. Né? Mas tem uma hora que Jó grita lá do fundo do seu desespero: ainda que ele me mate, eu vou continuar esperando nele. Lá da sua noite mais escura, ele brada, ele berra: eu sei que o meu Redentor vive e um dia ele será levantado da terra. Amém, Fábio? A nossa tristeza será transformada em alegria, porque Jesus voltará.